Evangelho relatado por Marcos, capítulo 8. Rose, Rafael. Todos acharam? O versículo é o 22 em diante. E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram o cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, mas os vejo como árvore que andam. Até aqui, vamos fazer a oração. Papai amado, vivo santo fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações através da tua poderosa palavra. O Senhor venha quebrantar, Pai, os nossos corações, pois a tua palavra tem que ser, Pai, a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus que cura, que liberta, que restaura. Opera essas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele curou outros cegos. E este cego, ele fez diferente. Você vê que o cego Bartimeu, ele pergunta: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu, ele vai dizer assim: que eu venha tornar a ver. E Jesus Cristo, que assim seja feito. E aquele cego, ele torna a ver. O outro cego que Jesus Cristo encontrou à beira do caminho, ele pega e fala assim: ó, vai lavar, né, os seus olhos. E esse cego, ele vai lá, lava os olhos e ele volta a ver. Agora, com esse cego, ele coloca as mãos, ele cospe ali nos olhos desse cego, coloca as mãos e pergunta para ele: o que você está vendo? Esse cego, ele olha assim, ele vê homens em forma de árvores que andam. E quando ele vê isso, Jesus, ele vem nos ensinando assim poderosamente, porque é como árvores que Deus nos vê. É como árvore que Deus, ele te vê. Por isso que esse cego, ele está vendo aqueles homens como árvores que andam. Do mesmo modo, Deus, ele me vê e ele te vê. Vou pedir para os irmãos irem em Salmos, Salmo 1, vamos. Salmo 1. Como é que Deus te vê, Jean? Deus te vê como? Como árvore. Olha aqui, ó. No versículo 1 vai dizer assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore, olha aqui, ó. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Ó, mas pega isso aqui, ó. Pois será plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. No tempo certo. Aqueles que estão no Senhor, tem um tempo certo ali do agir de Deus nas nossas vidas, pro propósito de Deus acontecer assim nas nossas vidas. Aí a gente pode até tomar posse de Romanos capítulo 8, no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Igual hoje eu estou aqui pregando, né? Por quê? Porque teve um tempo ali, né, do nosso Deus Todo-Poderoso na minha vida. E quando chegou esse tempo, né, eu aguardando esse tempo, as coisas aconteceram naturalmente. Assim também é na sua vida, meu irmão. Assim também é na sua vida. Eu vou colocar um exemplo aqui, a história de Davi. Vou pedir para os irmãos irem em 1 Samuel capítulo 16. Davi, ele foi ungido como rei. Samuel ungiu Davi como rei. E quando
Samuel ungiu Davi como rei, Davi, ele não assumiu o reino assim, imediato. Houve um tempo. Davi, aos olhos de Deus, já era rei. Aos olhos de Deus, Davi já era rei. Mas o que Davi vai fazer? Davi, ele vai voltar para o pasto. Ele vai voltar ali, pastorear ovelhas. Davi, pastoreando ovelhas, ele vai ter experiências ali, né, com aquelas ovelhas. Você vê que depois, quando surge o Golias, ele fala para Saul: eu matei já um leão e um urso, né, cuidando ali de ovelhas. Mas igual lemos lá em Salmo capítulo 1, né, no versículo 3 ali: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Então, no tempo certo, ali Deus, ele destaca ali Davi, ele é mencionado no tempo certo. Aqui no versículo 14, vai dizer assim, de 1 Samuel capítulo 16: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor, nosso que teu servo, que estão em tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te achará melhor. Versículo 17: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavra e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha aqui, ó. Davi, ele, aos olhos de Deus, ele é visto como uma árvore. No tempo certo ali, ó, Deus fez alguns homens citar Davi, para Davi entrar ali no propósito de Deus. Assim também, meus irmãos, quando nós aguardamos assim o tempo de Deus, no tempo certo, Deus, ele vai agir nas nossas vidas. Uma coisa que Deus, ele não faz é esquecer das promessas que ele tem na nossa vida, quando há obediência. Você vê aqui as referências que está sendo citada ali de Davi, né? Assim, um homem valente, um homem sisudo em palavras, e o Senhor é com ele, né? Essa semana eu preguei sobre voto, né? Ensinamento ali, que não tem necessidade da gente fazer voto. Quando a gente busca Deus sobre todas as coisas, automaticamente Deus está conosco, né? E Ele vem cuidando de tudo, de tudo. Mas uma coisa devemos guardar nos nossos corações: que tudo tem o seu tempo. Então, assim, Deus ele faz surgir assim ocasiões para te levar para o propósito dele. Eu vou colocar um outro exemplo aqui, ó, Daniel. Eu vou pedir para o irmão me ajudar aqui. Vamos no livro de Daniel. Belzazar, ele faz algo abominável ali. Ele pega os utensílios da casa do Senhor e ele vai beber ali. A mão de Deus aparece assim, escrevendo na parede. Ele fica ali assustado. E ele vai chamar ali homens para decifrar o que está escrito ali na parede. Assim também, meus irmãos, muitas pessoas brincam assim com as coisas do Senhor, porque elas não têm noção da consequência que isso traz na vida. Brincar com as coisas do Senhor. Assim, esse rei, ele estava, né, tendo uma vida assim, não temendo ao nosso Deus. Até que Deus escreveu ali, ele fica: meu, o que está escrito aí? E ele faz promessas, assim, só para você ver. Essa situação, assim, beneficiou Daniel, porque ele vai fazer promessas para aquele que decifrar aquilo que estava escrito. Vou pedir para os irmãos, Daniel capítulo 5. Vou pedir para o irmão ler aqui, ó, no versículo 7 em diante, fazendo favor, até o 15, fazendo favor. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Pode ler. Trará uma caldeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então, ó, esse ocorrido vai beneficiar Daniel. E isso eu quero trazer
assim, para os irmãos, né? Assim, no tempo certo, a árvore vai dar fruto. Você vai colher aquilo que você está plantando, né? Deus, Ele vai ter situações ali que vai te beneficiar, mas você tem que esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Olha aqui o que vai acontecer. E o que é seu, ninguém vai tomar. Olha que pode aparecer outras pessoas querendo ocupar aquilo que Deus tem com você, mas não vai conseguir, né? Basta você confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Eu lembro assim, irmão Wellington, quando Deus, Ele falou comigo no sonho, assim, falando até a igreja que eu ia entrar. Assim, era uma igreja azul, mas o nome, assim, Ele não tinha mostrado. Uma coisa que Ele tinha mostrado no sonho era uma igreja azul. Eu ficava com aquilo na cabeça, assim, falando, meu, um sonho real mesmo. Sabe, quando Deus, Ele aparece para você, assim, ou Ele fala com você, você sente, Ele se fala, meu, foi real demais. Você fala assim, meu, isso vai acontecer, não sei quando, mas vai acontecer. E o que aconteceu? Minha mãe começou a ter uma depressão. Uma depressão, ela era católica, começou a ter uma depressão, e ela quis congregar nessa igreja. Aí eu conversei com o pastor e falei assim, ó, pastor, eu vou para essa igreja. E nessa igreja, assim que eu entrei, assim, já estava tendo sorteio não, estava tendo chamado, estava tendo chamado para pastores, assim. E eu sentado, assim, um pouquinho do tempo que eu fiquei ali, ó, 2 meses, já tinha pessoas que me observavam ao meu falar, aos ensinamentos que às vezes eu falava, assim, conversava. Aí o irmão falou assim, olha, para você se inscrever. Ele estava sentado na frente. Ele olhou assim para mim e falou, é para você se inscrever, viu? Você vai ser chamado. Eu sinto. Eu falei assim. Aí minha mãe nesse dia olhou para mim assim e falou assim, filho, se inscreve. E eu até falei assim para minha mãe, mãe, cada um tem o seu chamado. Assim, o chamado daquele pastor é ali no altar. O meu chamado é na rua, levar o evangelho, sabe? Assim, esse é o meu chamado. Aí minha mãe segurou assim, filho, se inscreve. Eu lembrei da passagem de Maria. Quando a Maria pede para Jesus Cristo, né? Acabou o vinho. Aí ele fala, mulher, que tenho eu contigo? Mas às vezes assim ele vai lá e faz. Aí eu falei, não, tá bom então, a senhora pediu, então eu vou lá escrever. E me chamaram, mas depois Deus, Ele falava comigo, né, no sonho. Assim, olha, você já foi chamado. E Ele ia me dando sonho, tudo que eu sonhava acontecia ali. Era impressionante. Era impressionante. Então, ó, Deus, Ele está falando no seu coração. Deus está criando uma situação para te beneficiar. Você está pegando isso aqui? Pega isso aqui, meus irmãos. Deus está criando uma situação para te beneficiar. Pode aparecer outras pessoas querendo ali esse benefício, mas Deus, Ele faleceu. É igual aqui, Ele vai ler novamente, ó, no versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa no banquete e disse, ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração e enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então, ó, pega isso, Deus falando no seu coração. Você vê que o nome de Daniel está sendo citado, do mesmo modo que o nome de Davi estava sendo citado. Davi cuidando lá de ovelhas. Assim, era já ungido a rei, mas estava cuidando de ovelhas. Deus criou uma situação e o nome de Davi foi citado. E ele foi chamado. Aqui também, olha, Deus criou uma situação e o nome de Daniel está sendo citado. E ele está sendo chamado. Então assim, olha, Deus está criando uma situação. Basta você crer nessa palavra e esperar. E teu nome será citado. Quando você menos esperar, o teu nome está sendo citado. Assim, e o que Deus tem na sua vida vai acontecer. Pega isso, né? Toma posse dessa palavra. Olha aqui, ó, o que vai acontecer no versículo 13. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem estas escrituras e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém,
tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se pudesse ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro e ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Versículo 17. Só. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei as escrituras, e lhe farei saber as interpretações. Então, você vê que outras pessoas foram tentar ali ler o que estava escrito. Mas, pega isso, para quem não tem intimidade com Deus, Deus nunca vai revelar, sabe, os propósitos dele. Aqui, somente Daniel sabia ali o que estava escrito. Então, para você saber, sabe, o que Deus tem na sua vida, é necessário você ter intimidade com Deus. E como você tem intimidade com Deus? É leitura, é oração, é jejum, né? Que aquilo que as pessoas não conseguem decifrar e entender, Deus ele mostra para você. Amém, meus irmãos? Amém? Mas igual nós estamos falando do texto, né, onde um rapaz ele estava vendo homens em forma de árvores que andavam, tem um significado isso também. É porque Jesus Cristo estava fazendo ele ver homens em forma de árvores que andam. A primeira, é que Deus nos vê como árvore, né? Ele nos vê como árvore. E o outro significado que Deus estava querendo falar para ele, que aqueles homens daquela aldeia de Betsaida, eles eram incrédulos. Eles eram incrédulos. Deus já tinha operado muitos milagres na vida deles, e eles mesmo assim eram um coração duro. Era um coração duro. Eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 11 agora. Eles não tinham frutos. Eles recebiam muitos milagres, mas eles eram incrédulos assim, para a palavra. E quem é incrédulo para a palavra, não dá fruto. Não dá fruto. Mateus capítulo 11. Deixa eu pôr aqui. Versículo 20 vai dizer assim, então começou ele a lançar em rosto a cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios, dos milagres, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se daria arrependido com saco e com cinzas. Então olha aqui, você vê que Jesus Cristo está falando para eles: olha, os milagres que já foram feitos na vida de vocês, nessa cidade de Corazim e Betsaida, se eu tivesse operado esses milagres em Tiro e Sidom, eles já tinham se convertido, eles já tinham ali, sabe, se convertido, eles estavam vivendo ali a palavra de Deus. E assim é até mesmo nos tempos de hoje, meus irmãos. Assim, quantos milagres Deus já fez assim na sua vida? Quantos milagres? Fala aí. Quem tem milagre para contar aqui? Fala aí. Levanta a mão aí. Quem tem milagre para contar aqui? Levanta a mão. Todo mundo tem milagre. Vários milagres. Vários milagres. Vários milagres. Mas essa palavra se cumpre. Não vou falar na vida dos irmãos, que os irmãos eu tenho acompanhado, né? Alguns assim, né? A gente não tem assim, meus irmãos. Eu falo assim, a gente se vê aqui. Vamos dizer assim, né? Se vê aqui na igreja. Mas eu não sei como é que você é lá fora. Eu vejo seu testemunho aqui, irmão, gente boa para Dedéu. Irmão Hélio, aqui a gente boa para Dedéu. Aqui, mas eu não sei lá no trabalho dele, assim. Eu não sei você no seu casamento com o seu esposo. Eu não sei você com os seus filhos. Eu não sei você com os vizinhos. Você entendeu? Então, uma coisa eu sei, que Deus, Ele tem operado muitos milagres nas nossas vidas. Mas assim, tem muitas pessoas, meus irmãos, que, sabe, vivem os milagres, mas não vivem a salvação, sabe? Vive os milagres, mas não vive a salvação. Por conta do quê? Por conta de não obedecer a palavra de Deus. Por agir na carne e não no Espírito. Romanos capítulo 8 vai dizer que aqueles que estão na carne não são filhos de Deus. Eles não têm parte com Deus. Somente aqueles que estão no Espírito. Somente aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Igual eu já tenho falado assim, que a nossa carne vai gritar assim, às vezes. Mas a gente não pode mais ceder para a carne. E sim, assim andar em espírito, fazendo a vontade de Deus.
Eu sempre gostei desse texto aqui, ó. Jeremias capítulo 35. Sempre, peço para os irmãos até ir lá, sempre. É um dos textos que mais tocou assim meu coração, nessa caminhada. Eu já citei, eu não lembro, aqui eu creio que, não citei não, mas nessa minha caminhada eu já citei, assim, em uma igreja esse texto. E é um dos textos que mais chama a minha atenção, assim. Por quê? Porque Deus, ele pede para Jeremias, chama o povo, os recabitas, leva eles para o templo e oferece vinho para eles. Oferece vinho para eles. Assim Jeremias faz. Vai chamar esse povo, recabitas, vamos. E aqui no templo, eles vão. E Jeremias pega as taças e oferece vinho para eles. Eles falam assim, não podemos beber vinho. Porque Jonadab, ele nos deu essa ordem, que nós não podemos, beber vinho. E eles obedeciam ali o que Jonadab tinha falado. E Deus, ele fala assim, mas o meu povo não me obedece. Você entendeu? Esse povo obedece uma ordem de homem. E o meu povo não consegue me obedecer. Igual assim, ó, Deus tinha feito muito milagre em Jerusalém. Mas o povo não andava nos caminhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 35, vou ler a Nova Tradução Linguagem de hoje. O irmão vai ler aqui, você lê, guerreiro, para a gente fazer um favor. Versículo 1. Quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois, leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro, Jeremias, que era filho de Abazínias, e todos os seus irmãos e filhos. E os levei até a sala dos seguidores do profeta Hanã, homem de Deus. Hanã era filho de Gidalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais e em cima de Maacéias, filho de Salom, importante oficial do templo. Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam: nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam, nem comprem plantações de uva. Não tenham lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nessa terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar. Moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo o que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos da Babilônia e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui. Pode ler. Então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer ao seguinte povo de Judá e de Jerusalém: eu, o Senhor, pergunto, por que vocês não querem me ouvir, nem obedecer às minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido à sua ordem de não beber vinho. Até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele lhe deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês, e vocês não têm obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar, nem servir outros deuses, para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido os mandamentos que o seu antepassado lhes deu. No entanto, vocês, o meu povo, não me têm obedecido. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhes falei, e não quiseram responder quando os chamei. Você vê que eles estavam fazendo ali conforme Jonadab tinha passado para eles. E Deus, ele fala para Jeremias: vai lá, tenta fazer esse povo tomar vinho. Eles não tomam. Agora o meu povo, eu falo, e eles não me obedecem. E olha que Deus, ele tinha feito muitos milagres na vida do povo, na vida assim dos judeus, de Israel ali. Mas mesmo assim, eles não obedeciam a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 14, é um outro texto que eu quero citar assim para os irmãos, aproveitando lá o texto de início, desse povo de Betsaida, que eram incrédulos.
Lucas capítulo 4. Eu falei que Lucas 14? Lucas 4. Meus irmãos, eu não durmo de madrugada, não, é muito assim. Depois da meia-noite, assim, eu tento dormir e não consigo. Sim, e eu só vou dormir depois que eu almoçar. Aí eu almoço e tiro meu cochilinho. Às vezes por isso que eu... Lucas capítulo 4. Você vê que aqui em Lucas capítulo 4, Jesus Cristo, ele está no templo. Ele vai falar com o seu povo, mas eles não vão reconhecer Cristo. Olha aqui, ó, no versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? Assim, eu já vi pessoas fazer propósito, assim, para trazer as pessoas para a bênção terrena, campanha, campanha do ano aceitável do Senhor. Né? Mas aqui, ó, nós estamos até nos tempos de hoje, no ano aceitável do Senhor. Né? A palavra de Deus fala assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Né? E essa porta, ela está aberta, assim, para aqueles que crêem, né? Até Jesus Cristo voltar. Depois que ele voltar, essa porta se fecha, esse ano aceitável termina. Você entendeu? Mas enquanto Jesus Cristo ainda não voltou, estamos num ano aceitável, onde que Deus, ele transforma, meus irmãos. Ele transforma. Essa semana eu fiquei maravilhado. Assim, eu vi uma postagem no Facebook de um conhecido lá em Jandira como Borjão. Só quem conheceu aquele homem, assim, sabe o testemunho que ele tem. Ele traficava, assim, com um dono lá que mexia com tráfico, não vou citar o nome. Assim, ele era o braço direito do dono desse rapaz do tráfico lá. E ele passou uns tempos preso. Depois, quando ele saiu, ele largou o tráfico, mas ficou nas drogas. Mas tinha as pessoas, o nome dele andava ainda pela cidade, as pessoas tinham medo dele. Assim. E a mulher dele, assim, sempre foi, assim, uma mulher de oração, de igreja, e não abandonava ele. Assim, pensando num cara sempre drogado, bagunçando, brigando às vezes, e ela não desistindo dele. E morrendo assim, pessoas, tendo overdose, e ele não, né? E ele não, Deus guardando aquele rapaz. Aí agora eu vi lá que pastor presidente de uma igreja, eu tenho o nome dele, eu só conheço ele de Borjão. Aquele rapaz só fazia mal. E Deus transformou aquele rapaz. Você entendeu? Assim Deus faz nas nossas vidas, transformar, né? E aqui o que vai acontecer? Deus está falando isso para o seu povo. Mas olha o que vai dizer assim, ó, no versículo 20. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro, e assentando-se, os olhos de todos na sinagoga estavam vistos nele. Então começaram a dizer-lhes: hoje se cumpre essas escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E vai dizer assim, ó, no versículo 23. Ele disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos de sido feito em Cafarnaum. Olha aqui no versículo 24. Disse Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Olha aqui, ó, Jesus Cristo falando para eles. Agora ele, o próprio Deus, está na presença do seu povo, anunciando, ensinando, e eles não estão crendo, né? Você vê que ele deixa bem claro: nenhum profeta, ele é bem visto ali na sua própria pátria, na sua própria terra. E olha o que Jesus Cristo vai dizer. É aqui que eu quero chegar. Olha no versículo 25. Ele vai dizer: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra havia grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Serepta, de Sidom, a uma mulher viúva. Olha o que ele está falando. Não, isso aqui é muito forte, meus irmãos, pega isso. Olha o que ele está falando assim, ó. Em Israel existia muitas viúvas. Em Israel, sabe o que quer dizer? O povo de Deus, ali tinha muitas pessoas viúvas que estavam precisando da ajuda de Deus. E Deus não enviou Elias ali.
para ajudar, porque estava passando fome, numa greve. Mas Deus enviou Elias para um gentio. Essa mulher, ela, aqui o texto deixa bem claro, que ela é de Serepta, de Tiro ali. Então Deus, em vez de enviar ali Elias para o seu povo, enviou Elias para uma mulher que não é do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus não estava obedecendo. E Deus operou um grande milagre ali na vida dela. Por quê? Porque ela ouviu ali. Ela confiou em Deus. E assim também, meus irmãos. Às vezes Deus deixa mesmo de fazer milagre. Assim na vida de muitas pessoas. Por conta da incredulidade. Chega um momento que ele fala, eu já fiz muitos milagres. Agora eu vou procurar outras pessoas. E às vezes Deus deixa de operar milagre na vida das pessoas que estão na igreja. E vai buscar alguém lá para ele iniciar do zero de novo. Para ver se essa pessoa, ela fica firme na caminhada com ele. Para ver se essa pessoa ouve a palavra dele. Aqui também você vê que ele vai dizer aqui no versículo 27. Lê para a gente. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha, havia muitos leprosos assim em Israel. Povo de Deus ali, que necessitava de uma cura. E Deus cura quem? Naamã, o sírio, que nem era da parte do povo de Deus. Você consegue entender assim o que eu estou querendo dizer? Né? Que chega um momento que Deus ele faz do mesmo modo que ele está fazendo com aquele povo. Ali ele pega esse cego, o que ele faz? Vem aqui, ó, assim, ó, trouxeram esse cego, assim, trouxeram esse cego. Assim acontece nos tempos de hoje. Muitas pessoas querem trazer pessoas para Cristo, mas as pessoas não estão vivendo. Sabe o evangelho? O que Cristo faz? Vem aqui. Assim, a aldeia está aqui. As pessoas trouxeram. Ele falou, não, pode soltar o cego lá. As pessoas rogavam para ele curar esse cego. De tanto rogar, ele falou, não, pode deixa o cego aqui. Vocês querem que eu cure ele? Então tá bom. Mas vem aqui só você comigo, deixa eles aí. Ele tira esse cego para fora da aldeia. Por quê? Porque Jesus, ele não quer que esse cego se misture com aquele povo. É porque amar conversações corrompe o bom costume. A primeira vez ele coloca as mãos, fala, o que você vê? Eu vejo homens em forma de árvores que andam. Aí depois ele coloca a mão novamente, esse cego ele começa a ver. Aí Jesus Cristo fala assim, olha, não volte para a aldeia, vai para sua casa. Vai para sua casa. Assim também, né, a palavra de Deus fala nos nossos corações. Quando há incrédulo que não quer viver a palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Mas a palavra de Deus fala que o amor de muitos iria esfriar, meus irmãos. Por conta disso. As pessoas não iriam mais fazer isso, sabe? Segundo Tessalonicenses, Paulo envia uma carta aqui para eles. Aqui, deixa eu ver. Versículo 14. Capítulo 3. Segundo Tessalonicenses. Versículo 14 até o 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. Novamente, só versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Olha o que ele está falando. Assim, Paulo está falando assim, ó, se alguém não der ouvido para as cartas que eu estou mandando para vocês, se alguém não quiser, não estiver vivendo os ensinamentos, notar essa pessoa, sabe? E se apartar de perto dessa pessoa, né? Quem sabe essa pessoa não fica envergonhada. É isso que Jesus Cristo ele está fazendo. Para aquele povo, vem aqui, vocês querem, mas eu vou tirar ele aqui, vem para cá, vem aqui. Aí ele pega e fala assim, olha, você está curado, mas eu te dou uma ordem, não vai, porque eles não dão fruto. E devemos dar frutos, meus irmãos. Olha, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Nas cartas lá de Apocalipse, fala que ele está andando no meio da igreja. Ele está sondando cada um. E se cumpre ali até mesmo assim em Marcos capítulo 11. Vamos aqui, ó. Jesus Cristo, ele estava em Jerusalém, no meio ali da igreja, só observando. Nem as pessoas nem percebendo ele ali. Olha no versículo 11, capítulo 11. Então Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Olha aqui, Jesus Cristo estava lá dentro do templo, só observando tudo ali, que eles estavam fazendo, cada um ali, fazendo um comércio lá. Aí o que ele faz? Olha aqui no versículo 12. E no dia seguinte, quando saíra de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais
coma alguém fruto de ti. Assim também, meus irmãos, presta atenção nisso que eu estou dizendo. Assim também, Jesus Cristo, Ele está aqui na igreja. Às vezes você não vê, mas você precisa crer. Às vezes você nem sente mais, mas você precisa crer que Ele está aqui. E quando você sai daqui, Ele sai te acompanhando também. E do mesmo modo que Ele foi ver se essa figueira tinha um fruto, Ele vem em você também. Deixa eu ver se você tem algum fruto. O que é fruto aqui? Assim, fruto, uma árvore quando ela cresce, ela fica cheia de folhas, ela começa a dar fruto. O fruto que ela dá é para ela ou para os outros? Para quem? Para os outros. Que fruto as pessoas estão pegando em você? Que fruto as pessoas estão pegando em você? Mateus capítulo 25, Jesus Cristo ele fala que naquele dia Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Porque os bodes, Ele foi lá, teve fome, os bodes não deram nada para comer. Ele estava com frio, os bodes não deram nada ali para ele. Ele estava com fome, os bodes não deram nada para ele. Que frutos, assim, você está dando, meu irmão? Eu falo isso para o seu bem. Sabe por quê? Assim, Apocalipse capítulo 21 fala que a Nova Jerusalém. João já vem descrevendo a Nova Jerusalém, a promessa que Deus tem para a nossa vida. E no finalzinho, né, o João vai deixar bem claro, nela nunca, jamais entrará alguma coisa impura. Aqueles que não deram fruto. Meus irmãos, olha, Romanos capítulo 13, Hebreus capítulo 13, perdão. Vou ler nessa tradução aqui, guerreiro, que essa aqui eu acho que é mais impactante, na vista corrigida. Versículo 17, você lê pra gente. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus irmãos, aqui ó, você vê que o texto fala assim, obedeceis aos vossos pastores. É igual Lucas capítulo 13, quando Jesus Cristo fala de uma parábola, que Ele foi numa figueira também, não tinha frutos, né? Mas ali um homem que cuidava dessa figueira, falou assim, olhou para ela, falou assim, não, eu vou cuidar dela, né? Depois, né, se ela não der fruto, aí o Senhor arranca. Assim também, meus irmãos, os irmãos precisam me entender, assim, né? Os irmãos precisam, assim, saber que, por exemplo, aquele que ouve um dos pequenininhos de Deus, a Deus ouve, mas aqueles que rejeitam um dos pequenininhos de Deus, a Deus rejeita. E o que eu tenho pregado para os irmãos, assim, não é da carne. Tudo bem que devemos desconfiar, eu tenho pregado isso, e quando eu prego isso, eu me coloco à prova. Mas se os irmãos tiverem uma vida de leitura, vai entender que as coisas que eu falo é tudo espiritual. E além de falar, eu tenho cumprido ali com aquilo que eu falo, né? Então, assim, devemos, assim, ouvir e obedecer ali os líderes, né? O que eles estão falando. Eu falo, quem é de Deus mesmo, não pode pregar as coisas contra as coisas de Deus. Se ele tem o Espírito Santo mesmo, se ele está guiado por Deus, não tem como ele fugir da palavra de Deus. Você vê que não teve nenhum profeta de Deus que fugia ali da palavra de Deus. Eles andavam corretamente, né? E aqui eu vou prestar conta a alma dos irmãos, né? Então, assim, eu preciso, assim, fazer os irmãos entender o cristianismo. E aqui você vê que o texto fala, quando uma pessoa obedece, o pastor ele fica alegre, ele vem com textos assim, sabe, passando para os irmãos, olha, Deus vai fazer grandes coisas. Mas quando o pastor, igual ele falou aqui, você lê novamente, Guilherme, para mim, fazendo favor. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Assim, quando você faz gemendo, é quando você vê que pessoas não estão colocando em prática. Esses tempos eu fiquei decepcionado, vocês acreditam? Eu estava no mercado ali, sabe, no mercado ali, comprando umas coisinhas para estar fazendo aqui, fazendo a janta para a semana. Tô lá, aí uma mulher que nem é cristã, eu estava paisando, às vezes eu ando paisando assim, até uma irmã estava na rua e me encontrou, ela não percebeu, eu estava lá no Seu Duda. Assim, ela entrou lá no Seu Duda e nem me reconheceu. Assim, a irmã da igreja, essa daí é da igreja. Entrou, tudo bem, assim, eu estava paisando, de boné, assim, só vigiando a irmã, assim, deixa eu ver se ela vai dar um bom testemunho. E ela não me reconheceu. Depois que ela chegou, pastor, assim, eu falei, eu estou só paisando aqui, minha irmã. E essa mulher, a outra mulher que eu estava no mercado, ela me reconheceu. E ela falou bem alto, assim, meus irmãos, pastor Fábio. Aí eu assim, tudo bem? Ela falou assim, tudo bem. Pastor, fulana de tal, está congregando lá com o Senhor? Bem alto, assim. E tem pessoas ali que já me conhecem no mercado. Aí eu falei assim, tá congregando. O senhor está ensinando ela a fazer macumba, pastor? Né? Porque eu vejo ela fazendo macumba. Meu Deus do céu. Eu falei assim, olha, moça, eu ensino corretamente.
Agora, o que as pessoas fazem fora da igreja, aí não é comigo. Eu ensino corretamente. Agora, se a pessoa não está ouvindo, aí não é comigo. Aí não é comigo. Ela ficou olhando assim para mim, né? E eu já saí assim, porque a mulher, ela falava alto demais. E eu saí assim, mas eu fiquei envergonhado. Porque não é isso que eu ensino, meus irmãos. Não é isso que eu ensino. Não é fazer o mal para as pessoas. Né? Eu já ensinei, se alguém te ferir na tua face, o que você tem que fazer? Você tem que dar a outra. E se a pessoa tentar ferir novamente a outra face, sai de perto dessa pessoa. Mas não faça o mal, não combate o mal com o mal. Vocês são luz. Né? Assim, você tem uma inimizade com algum parente, dê um bom testemunho. Tira essa mágoa do seu coração. Ou com algum vizinho, não sei, ou no trabalho. Assim, não faça o mal, você vai prestar conta. Né? Você tem que dar bons frutos. Você não é mais uma árvore ruim. Se Cristo está em você, você tem que dar bons frutos. Entenda isso, meus irmãos. Às vezes, tem muitas pessoas que não estão colhendo assim, coisas boas dentro de casa, por conta do testemunho. Quantas pessoas assim, né, estão vivendo um casamento destruído. Às vezes, filhos destruídos. Porque a palavra está sendo pregada, mas a pessoa não está vivendo. Olha, entenda isso. A palavra de Deus fala que nós somos luzes, luz do mundo. Assim, ó, se eu apagar essas luzes aqui, acender apenas uma, ela vai clarear. Se eu estiver aqui, ó, numa escuridão, aqui à noite mesmo, apagar tudo, tiver um pagão e eu pegar um isqueiro, esse isqueiro ele vai clarear ainda, a gente vai conseguir andar. Assim é você na sua casa, sabe, no seu casamento, com os seus filhos, sabe, se você dá um bom testemunho, se você ser luz para aquelas pessoas, os seus familiares, você vai ganhar a sua casa inteira. Esse evangelho ele tem que aumentar, meus irmãos, mas para ele aumentar vai depender de você. É igual eu falo, eu tenho que fazer discípulos, mas você também, né? Você também. Assim, e doeu meu coração. Igual eu falo assim, é um membro dessa igreja, né? Assim, vai aparecer na reunião, não sei se é da noite, ou pode estar aqui, não sei. Mas assim, se foi com você mesmo, assim desperta. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, que ele falando para Nicodemos, Wellington, em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer novamente não pode ver o reino de Deus. Assim, o batismo só é uma oportunidade para você ver aqui, ó. Eu passar os ensinamentos, assim você ver, assim, as promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas para você entrar, é necessário você ser nascido das águas e do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É mudança de vida. É mudança de vida. E assim, ó, se você ainda guarda mágoa, rancor, se você não está dando fruto para as pessoas, fruto bom, eu sei por que isso está acontecendo. Porque você não está na videira. Você pode estar numa igreja. Assim, igual muitas pessoas falam, eu congrego numa igreja que prega o verdadeiro evangelho. Mas o que adianta, às vezes, você estar numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, mas você não está vivendo o verdadeiro evangelho? Você entendeu? Isso não quer dizer nada. Não, quer dizer. Mas assim, mas se você não estiver vivendo, sabe, isso não vai fazer sentido para a sua vida. Não apenas estar aqui sentado, meus irmãos. Entenda isso, é a salvação dos irmãos. Jesus Cristo falou que nada impuro vai entrar lá. Né? Assim, então, devemos, assim, ser uma árvore boa. Ser uma árvore boa. Então, vai mudando o seu pensamento. Vai mudando as suas atitudes. Aquela pessoa que está te machucando, está te ferindo, faça o bem para ela. Faça o bem. Se você não colher nada dela, você pode ter certeza que de Deus você vai colher. Você entendeu? Mas muda as suas atitudes. Começa a abençoar a vida daqueles que estão te perseguindo. Sabe, começa a quebrar isso. Se tiver uma inimizade, sabe, ou tiver um rancor de alguém, chega lá, olha, vamos terminar com isso aqui, ó. Vamos ter paz nessa família, nessa vizinhança, né? Vai fazer bem para você. Senão você vai perder a sua salvação. Escuta isso, eu estou falando as coisas no alto. Você vê que Jesus Cristo, ele opera milagres. Estava operando milagres na vida desse povo, dessa aldeia. Mas eles não estavam tendo obediência. Chegou uma hora que Deus, ele falou o quê? Jesus falou que não faço mais nada com eles. Eu já cansei. Vem aqui, vou operar em você. E assim Deus faz, nos tempos de hoje também. Você vê que ele fez na vida de Saul. Saul, quando precisou de Deus, Deus não respondia mais não. Né? Assim, porque Saul, ele não obedecia. Deus falava para ele fazer tal coisa, mas quando ele ia fazer, fazia ao contrário. Então, meus irmãos, vamos despertar, sabe, para a vinda do nosso Deus Todo-Poderoso. Desperta, começa a dar frutos. A dar frutos para o nosso Deus. Vou finalizar aqui, ó, em João capítulo 15. Agora, assim, você que já está dando frutos, assim, para o nosso Deus, só aguardar, meus irmãos. Ó, continua perseverando. A palavra de Deus fala assim, ó, e o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem mais prazer nele. O que é o justo? O justo é esse. Assim, sempre fornecendo frutos bons. Sempre fornecendo frutos bons. E a palavra fala de perseverar. Perseverar é quando você está fraco mesmo. Sabe, quando você está já, sabe, desanimado. Deus fala, persevera, creia nas minhas promessas. Toda promessa que Deus fez, Ele cumpriu.
E agora tem uma promessa na nossa vida, e não é terrena, meus irmãos. É espiritual, é a nova Jerusalém. Então desperta. Desperta para o Evangelho. Olha, começa a buscar, meus irmãos. As pessoas têm um negócio errôneo. Se você congrega aqui, ouve os ensinamentos daqui, pela misericórdia de Deus na sua vida. Ouve os ensinamentos daqui. Não falo para você não ouvir outros ensinamentos. Não, vai estudar. Quanto mais você estuda, melhor. Melhor. Mas ouve os ensinamentos daqui. Né, que eu tenho passado. Porque eu tenho me esforçado, meus irmãos, para passar qual que é a vontade de Deus. Para naquele dia, Deus não falar para o irmão e para a irmã: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Não, eu tenho me dedicado, assim, pela misericórdia de Deus na minha vida, para passar para os irmãos qual é a vontade de Deus. Igual hoje, a vontade de Deus é que você continue dando fruto. Que você não venha retroceder. E aqueles que não estavam dando fruto, que você venha a dar fruto. Que com Deus não se brinca. Fica pensando que naquele dia Deus vai ter misericórdia de você. Você chorando. Choro não comove Deus. O povo de Israel foi 20 anos se lamentando. E Deus não... O que comove Deus é arrependimento. É coração quebrantado. Você entendeu? É obediência, é mudança de vida. Então muda a sua maneira de viver. Tira assim, começa a se analisar quando acontecer algo na sua vida. Assim, começa a falar assim: não, eu não vou fazer, isso é da carne, eu não vou fazer. Ou tem pessoas, encontro de casais foi pregado. Às vezes as pessoas, eu oro de manhã cedo, meus irmãos. Sabe, Deus mostra que tem casamentos nessa igreja que ouviram a palavra de Deus, mas continua a mesma coisa, não mudou nada. É só briga, é falando mal do marido, é falando mal da esposa, sabe? E você acha que naquele dia você entra, não entra, sabe? Não cede para Deus, sabe? A palavra está sendo lançada, está sendo ensinada, mas distorce o seu coração, quebranta o seu coração, começa a mudar, assim, começa a mudar suas atitudes, senão você não vai entrar no reino de Deus. Você vê que Pedro, ele fala assim: se é difícil aqueles que estão assim buscando, aqueles que estão na igreja serem salvos, imagina aqueles que não estão, né? Aqueles que estão buscando, você entendeu? Serem salvos, imagina aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Já é difícil ser salvo, imagina aqueles que não dão ouvido. A palavra é para ser vivida, meus irmãos. Igual eu estou falando de promessas aqui, ó. Deus vai fazer seu nome ser citado. Essa promessa pode se cumprir, vai se cumprir na sua vida. Não vou falar que pode, vai se cumprir. Mas isso não quer dizer que você vai entrar no reino dos céus. Para entrar lá, você tem que estar sabendo assim, qual que é a vontade de Deus. Luta contra você mesmo, contra a carne, né? Luta, faça a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui, ó, João capítulo 15. Permita, meus irmãos, a palavra de Deus transformar os irmãos. Se não, Deus tem transformado você? Se analisa aí fora. É igual eu preguei assim. Eu preguei não, na oração de quarta-feira. Eu citei as pessoas buscando ser cheio do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo para você, meu irmão? É falar em línguas? O que é ser cheio do Espírito Santo? Isso é dom, meus irmãos. Dom é uma coisa. Você vê que Paulo ele fala ainda, se falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se não houvesse amor, nada seria. Você vê que Jesus Cristo fala, naquele dia muitos vão dizer: eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. Tinham dons, mas não eram cheios do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? É igual Jesus Cristo em Lucas capítulo 4. Ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Mas até no deserto ele continuou sendo cheio do Espírito Santo. Através das atitudes. Ser cheio do Espírito Santo é quando você vive a palavra de Deus. Sabe? Aí você está cheio do Espírito Santo. Você está tendo sabedoria. Aí você está cheio do Espírito Santo. Mas se você sair daqui, está cheio do Espírito Santo, vai chegar lá na sua casa com as mesmas atitudes, ou no seu trabalho, lá fora, com as mesmas atitudes, você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para nos convencer do erro, do pecado, para fazer a gente andar nos caminhos do Senhor. E para a gente andar nos caminhos do Senhor, é necessário ter obediência, meus irmãos. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Olha que ele tira, aquelas que não dá fruto. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Versículo 5. Eu sou a videira, vós, as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que mais é necessário estar nele. Quem é ele? Ele continua sendo uma palavra do começo ao fim. Aqueles que obedecer, aqueles que ouvir a voz dele, esses vão dar fruto. Então tenha isso, né? Tenha isso, que aí você vai dar fruto na sua casa. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Podem aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Podem ficar de pé. Igual eu falo assim, meus irmãos, a minha intenção é levar os irmãos para o reino de Deus, para a Nova Jerusalém. E graças a Deus, Deus me deu esse dom, né, assim, de fazer discípulos para Ele ali.
de fazer as pessoas elas se analisarem. Graças a Deus, Deus me deu esse dom, né, assim, de amar almas, de focar mais nisso. Amém? Então, assim, dê frutos bons. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno seu Salvador? Todo mundo aqui já é de Cristo. Amém? Vamos fazer a oração. Vou fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel. A tua palavra nos ensina, Pai. E conhecereis a verdade vos libertará. Deus Todo-Poderoso, eis os teus servos, Pai, que ouviram a tua palavra, a verdade. Então liberta, Pai, Deus Todo-Poderoso, dos velhos hábitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É novamente do irmão e da irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, para que possamos alcançar, Pai, os nossos familiares principalmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, na mente e no coração do irmão, que venha ficar guardado essas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o irmão e a irmã vai dar bons frutos, porque vai mudar as suas atitudes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim ganhará a sua família para Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, 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 fiel. E novamente do irmão, tira, Pai, do coração todas as coisas negativas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos.